Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula anterior, nós trabalhamos esse exemplo, né, onde nós utilizamos o Prisma ORM para comunicarmos a nossa aplicação Node.js com o banco de dados Postgres, ok? Então, pessoal, em produção, normalmente a gente vai utilizar, né, quando eu falo em produção é com a aplicação rodando ali de verdade, né, com usuários reais utilizando, realmente a gente vai querer utilizar um banco de dados como o Postgres, MySQL, um banco de dados assim, digamos que mais profissional, tá? Porém, eu vou ensinar vocês que a gente também pode utilizar uma opção mais leve para estar utilizando no decorrer da disciplina, mais fácil de configurar, tá? Porque, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você vai utilizar um computador que não tem o Postgres instalado ou o Postgres está com algum problema e você não consegue fazer ele funcionar ali na hora, tá? A gente tem a opção de utilizar o SQLite, que é um banco de dados que o próprio Postgres vai criar e gerenciar e vai acabar não precisando de nenhum serviço adicional, nenhum servidor de banco de dados real instalado no computador, tá? Então, não é o que normalmente a gente utilizaria em produção, mas é uma alternativa é, que a gente pode estar empregando se o Postgres não estiver rodando legal na sua máquina, no laboratório, em algum computador que você vai utilizar. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai fazer a alteração, tá? A mesma aplicação da videoaula passada, só que agora eu vou configurar o Prisma para, em vez de utilizar o Postgres, empregar o SQLite, tá? O SQLite, como eu disse, é um banco de dados que o próprio Postgres vai criar e gerenciar sem precisar de nenhum software rodando, além do próprio Node aqui no nosso computador, tá? Então, como eu vou ter que criar um banco de dados ali de novo, né? Esse processo que a gente já viu na videoaula passada de pegar o nosso model, ou, né? Se fosse no plural, se a gente tivesse outros aqui, né? Por exemplo, endereço, né? A gente poderia ter um outro model aqui para guardar o endereço. Enfim, a gente precisa que o nosso model ou os nossos models seja, de novo, é, transformados em tabelas em um banco de dados. Só que agora, não no Postgres, no SQLite. Como a gente vai repetir esse processo, tá? Essas migrations que nós já fizemos não fazem mais sentido, tá? A gente vai precisar apagá-las, porque essas migrations foram feitas no Postgres, tá? Como a gente vai precisar começar do zero, a parte da geração das tabelas no banco, eu vou apagar essa pasta migrations. Então, apago ela, tá? E aí nós temos ali o nosso projeto com o Prisma, só que sem nenhuma migração. É como se ele nunca tivesse feito o acesso ao banco de dados, tá? E aí o que eu vou modificar? Vamos lá, acompanha aí. Aqui no esquema.prisma, a gente tem a configuração básica da conexão com o banco, né? Então, aqui a gente define qual é o banco que a gente está utilizando, né? O provedor de banco de dados. E eu vou alterar aqui de PostgreSQL para SQLite, tá? É, beleza? Salvei aqui meu arquivo. Só que agora eu vou precisar mudar a string de conexão, né? O URL de conexão com o banco, tá? Que está no nosso arquivo env, tá? Então, para eu não apagar essa daqui e de repente poder usar posteriormente, eu vou deixar comentado, tá? No arquivo env você pode comentar uma linha de código com o hashtag, tá? Então, eu coloquei o hashtag e ele está comentado, tá? Então, é só para não apagar, né? Não perder esse valor. Então, eu vou criar aqui de novo essa variável de ambiente, né? Com o mesmo nome aqui certinho. Só que agora, como a gente não está utilizando o Postgres ou um servidor de banco de dados convencional, o database URL será simplesmente o caminho para um arquivo, tá? Então a gente vai digitar aqui, ó, file, dois pontos, tá? Aí aqui dentro da minha pasta Prisma, eu poderia criar uma subpasta para isso e tal, mas eu vou colocar aqui direto, tá? Então eu só coloco ponto barra, opa, ponto barra e o nome do arquivo. Eu posso colocar qualquer nome para o meu banco, tá? É, como a gente está no ambiente de desenvolvimento, né?
normalmente a gente chama de dev.db, tá? Que é o banco de dados ali que está sendo usado para ir testando a aplicação no ambiente de desenvolvimento. Tá? Mas eu poderia colocar o nome que eu quiser, se eu quiser chamar de DB, de banco, beleza? Tanto faz. Ok. Então, só isso aqui, pessoal. A gente já reconfigurou o banco. A gente trocou o Postgres pelo SQLite. Tudo bem? Então, eu posso fechar aqui meus arquivos. E deixa eu abrir aqui o nosso arquivo Notes, onde eu anotei os comandos. Tá? Isso daqui, ó, os primeiros comandos a gente não precisa refazer, porque esses primeiros comandos são para gerar o básico do Prisma dentro da pasta do nosso projeto. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui é rodar o comando migrate, porque ele vai ter que gerar as tabelas de novo, só que agora no SQLite. Tá? E observe nessa pasta que vai surgir um arquivo depois que eu executar esse comando. Tá? npx prisma migrate dev. Aí ele vai perguntar o nome para migration, né? Como a nossa migration está criando simplesmente um usuário, eu vou colocar o nome aqui, ó, create model usuário, tá? Com underlines, tá, pessoal? Não utilizem hífens. Ok. Então, com isso, ele gerou novamente as migrations, né? Mas, veja só, ele gerou aqui um arquivo dev.db, que no SQLite é o arquivo que está guardando o nosso banco de dados, está representando o nosso banco de dados inteiro, tá? Então, todas as informações que a gente for gravando, tá? Inclusive a estrutura das tabelas, está tudo aqui dentro. Mas a gente não consegue visualizar nada porque não é um arquivo de texto convencional, né? Então, olha só. Até que a gente consegue ver um pouquinho, né, das informações aqui das tabelas, mas tem muita coisa que ele não consegue exibir direito, tá? Beleza. Então, temos a nossa tabela usuário já migrada para esse banco. Ok, mas aí vem um pequeno problema. No Postgres, a gente fez o migrate e a gente conseguiu ver esse migrate pelo pgadmin, que é... O que é o pgadmin? É a interface gráfica que nos permite explorar o Postgres, né, o banco de dados Postgres. Agora, e o SQLite? Como eu disse, ele não é um software que a gente instala, né, e portanto a gente não vai conseguir abrir aqui sabe, o SQLite, um programinha que vai nos dar acesso, tá, a esse banco. Mas aí que tá, pessoal. O Prisma, ele nos fornece uma ferramenta chamada Prisma Studio, tá? Que faz justamente isso, é uma interface gráfica para qualquer banco. Tá? Qualquer banco que a nossa aplicação estiver conectada, ele consegue fornecer uma interface visual para a gente conseguir explorar esse banco. Tá? Então, utilizando o SQLite, o PostgreSQL, qualquer banco que você estiver usando, você pode vir aqui no seu projeto e digitar npx prisma studio. Tá? E aí, ao executar esse comando, ele vai abrir para mim uma guia. Tá? Ele abriu aqui na minha outra tela, deixa eu puxar. Então, veja só. Eu consigo visualizar aqui, né? No caso, ele já está com uma tabela em aberto, tá? Mas olha, quando a gente abre aqui na página inicial, né, eu consigo visualizar minha lista de models que está no banco de dados, no SQLite, tá? E se eu clicar aqui no banco, eu consigo ver, inclusive, as colunas, né? Olha só, ID, nome, e-mail. Vamos, então, executar, né, o nosso index, né? Vocês lembram da videoaula passada? Esse index aqui não tem express, nada web por enquanto, né? Ele simplesmente executa uma função que vai cadastrar, vai solicitar, né, para o Prisma que ele cadastre um usuário, né, que é o Joaquim. Beleza? Então, eu vou rodar esse meu index, tá? Como eu não quero que o Prisma Studio deixe de funcionar, né? Não quero parar o Prisma Studio, eu vou abrir um novo terminal aqui, tá?
Então vai ficar o Prisma rodando nesse terminal e eu posso executar comandos neste segundo terminal. Então, vamos lá. Node index.js. Ok? Aí ele me retorna aqui, né, o usuário que foi cadastrado com o ID. E a gente consegue voltar aqui no Prisma Studio para verificar se isso realmente foi cadastrado. Então, eu clico aqui para atualizar e aí está. Tá? Ele fez a atualização aqui do... Ele foi lá no banco, buscou novamente o que existe no banco e existe um usuário cadastrado. Tá? Se eu quisesse cadastrar um segundo usuário, vamos lá. Posso mudar aqui o nome aqui do usuário. Vamos alterar para Alice. Tá? alice@gmail.com. Então, vou rodar esse comando mais uma vez. Tá? Cadastrou, né, um usuário com o nome Alice, e-mail e tal, e o ID agora foi 2. E de novo, né, se eu dou um refresh aqui no nosso banco de dados, tá? A Alice está cadastrada. Inclusive, pessoal, eu consigo alterar informações por aqui se eu quiser. Por exemplo, Alice de Souza, tá? Aí eu dou um Enter aqui e eu posso descartar outras alterações, ou se eu quiser que elas sejam efetivadas, eu clico aqui para salvar, tá? Então salvou, né? Isso já foi atualizado no banco de dados. Tá? Então é uma ferramenta para a gente poder explorar o banco de dados e manipular de forma direta. E o legal, pessoal, novamente eu não preciso ter um serviço de banco de dados instalado no meu computador. Não preciso ter um Postgres, não preciso ter uma MySQL. Só de ter o Node aqui com a nossa configuração do Prisma, a gente já consegue fazer quase tudo que um banco de dados completo faria somente usando o SQLite. Beleza? Então, recomendo que vocês aprendam a utilizar essa forma também, principalmente, né, por causa de problemas que a gente pode ter, às vezes, com Postgres nos laboratórios, tá? Então, até a próxima videoaula.